A voz ainda está feia, né? Mas vamos ler Apocalipse 10, verso 11. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Profetizes outra vez. Esta noiva perfeita que temos falado, ela tem começado com o ministério do sétimo anjo, pois ele encabeça esta noiva. Sem ele, não pode ter a noiva. Sem o esposo, sem o Adão, não podia ter a Eva. Sem Cristo, não podia ter as eras. Sem Brana, não podia ter a noiva dinâmica, a noiva perfeita para o dia final. Em todas as eras nós tivemos noiva, até Laodiceia. Depois de Laodiceia, então nós temos a obra-prima, que houve o que nenhuma anterior ouviu. Nenhuma era anterior pôde ouvir o que nós ouvimos. Por quê? Porque nós tivemos um profeta. E esse profeta veio para trazer uma mensagem fora das eras. Ele começa nas eras e sai fora das eras com sua mensagem. Por isso, irmão Brana diz no 72, ao nascer do sol, que tem que vir uma noiva. Agora, se ele fala que tem que vir, é porque não havia, tem que vir. Mas estava nos dias dele, começando com a mensagem dele. E exatamente com a mensagem da terceira puxada, como ele pregou, os selos, perguntas e respostas, e falou sobre isso. Então nós temos esta noiva começando com ele. Ele é o cabeça. Aí vem o quíntuplo, porque tem que ter o quíntuplo. Não pode ter um quíntuplo sem o cabeça. Tem que ter o cabeça. Isso é para o seu tempo, para o seu dia. Acho que a gente tem que ver o que Deus sempre faz. É escondido dos olhos dos homens, porque eles não dão conta de ver. Mas Deus está fazendo a sua obra e tendo a sua noiva. Agora, nós não somos melhor, não somos maior, não somos ninguém. Mas uma coisa sabemos, somos esposa. E a esposa está ligada ao esposo. Nenhuma denominação é esposa. E nenhuma denominação vai ficar sabendo daquilo que a esposa sabe. Nenhuma denominação. Todo mundo sabe que Jesus é curador, é bom, é salvador. Isso todo mundo sabe. Agora, eles saberem o que aconteceu quando Jesus veio no profeta para revelar sua palavra e para ter uma noiva perfeita, uma obra-prima. Isto é, nunca houve uma igual. É uma obra-prima. E esta, ela tem que ter o que as outras não tiveram. O que a primeira noiva teve,
Irmão Brana teve que restaurar, porque nós não tínhamos também. Certo? Irmão Brana veio com o espírito de Elias e restaurou aquilo que a primeira noiva teve e nós, durante todas as eras até a Laodiceia, não tivemos. Mas com o ministério de Elias foi restaurado. Batismo, ceia, lava-pés e outras coisas, ordem na igreja, que não tínhamos. A posição do homem, da mulher na igreja, tudo isso foi restaurado através do profeta, que tinha na primeira era, mas não tínhamos nas eras posteriores. Agora, o que nós temos através do último profeta, nunca ninguém teve. Isto que nós temos que entender. Nunca ninguém teve. Em tempo algum teve. Por quê? Porque tudo era selado. Os 7 selos selava toda a palavra. E quando ele abriu para quem? A irmã Brana diz, ele não abriu para Cristo, ele abriu para a noiva. A noiva é que fica sabendo. Não é toda mulher que fica sabendo, isto é, não é toda a igreja que fica sabendo. O segredo do marido é da esposa. Só ela que fica sabendo o segredo dele. O segredo de Cristo, selos revelados, os acontecimentos após a revelação dos selos, que o próprio irmão Brana foi proibido de pregar, ninguém podia saber, senão o povo do irmão Brana para cá. Irmão Brana lamentou que, nos seus dias, o seu povo, na América do Norte, não estava entendendo. Irmão Brana não está brincando, perguntas e respostas, você lê desde os primeiros parágrafos, para você entender. Eles não estavam entendendo. Sexto selo também, no final, ele fala sobre isto. Se alguém disser, eu vejo, não o deixe. Só que, muitas vezes, se alguém diz, eu vejo, o outro quer também dizer, eu vejo. Não, se alguém disser, eu vejo, não o deixe, não o abandone. Isto não tinha no tempo do irmão Brana. Se tivesse, ele não estava dizendo estas palavras. Então isso tinha que acontecer do irmão Brana para cá. Eu quero que vocês notem 2 coisas. Assim como o 7º selo e o ministério do irmão Brana, você tem o 7º selo, silêncio, no tempo do irmão Brana, mas você não tem o término do 7º selo. Irmão Brana diz, a festa das trombetas, 232, que o 7º selo termina com o rapto da noiva. Então nós temos o 7º selo com o irmão Brana, ele revelou, partiu, Deus disse para ele não dizer para ninguém, ele não disse a ninguém, e essas coisas tinha que nós ouvirmos. O que é difícil para as pessoas entender é que precisávamos ouvir. Mas cada vez que nós vamos ouvir, não é o sol, não é a lua, não é um astro, uma grande estrela que mostra. Sempre é um homem que prega. Agora, você não tem que fazer daquele homem uma idolatria, como não faz uma idolatria do irmão Brana. Você não tem que fazer de quem traz a mensagem uma idolatria. Uma das coisas que é bom a gente reparar é o que o irmão Brana diz e o que a Bíblia diz. Irmão Brana diz que João era apóstolo e profeta. Agora, não quer dizer que eu, Osmar, sou apóstolo e profeta. Mas a noiva, ela tem esse ministério nela, porque ela tem o quíntuplo. Então, é apóstolo e profeta. Quero fazer uma separação, porque o povo
engana e muitas vezes luta contra, é porque muitos não sabem expressar. Eu tenho mensagem pregada, eu não sou profeta, mas alguém diz que eu sou. Agora, eu sou, segundo o que o irmão Brana diz, que um pregador é um profeta. Mas eu não tenho vidência, eu não tenho visão, certo? Então eu tenho que acompanhar o que diz a Bíblia. João aqui na Bíblia, e ele disse-me, importa que profetizes outra vez. Há muitos povos e nações, línguas e reis. Agora, não é para aquele João lá atrás profetizar, mas aquele ministério que João manifestou naquele dia, com a luz que ele teve, através da visão, tinha que chegar a um cumprimento. João diz que nos dias do sétimo anjo, nós conheceríamos a verdade. Seria revelado o mistério. Mas os dias do sétimo anjo não foi nos dias de João. Será que não dá para as pessoas ver os dias do sétimo anjo? Foi 2000 anos depois de João. Assim, profetizar outra vez, nos dias de João, o apóstolo, o profeta, naqueles dias era a visão que ele estava tendo. Tem o tempo de Deus, a palavra, diz o profeta, tem o tempo da visão e tem o tempo do cumprimento da visão. Se você não acompanhar a sequência, você não chega a ver onde Deus está. Porque cada vez que Deus faz um trabalho, Ele esconde numa pessoa, Ele esconde num povo depois. Hoje nós estamos no tempo que Deus escondeu no povo, escondeu em nós. Deus está escondido em nós, não apenas num homem, mas escondido em nós. Nós, o corpo, a noiva, esta que crê, esta que agora profetiza outra vez. Escuta, irmão Brana diz, como nós já falamos na era de Pérgamo, 56, que ela, a noiva, tem o assim diz o Senhor. Ela tem. Agora ela tinha que aparecer. Irmão Brana diz, esta noiva tem que aparecer. Para ela ter o assim diz o Senhor, conforme diz a Bíblia, e disse-me, importa que profetizes outra vez. Tinha que ter o cumprimento do profeta, a pregação do profeta, para depois nós profetizarmos outra vez. Não tem como você profetizar outra vez sem a profecia. Se é profetizar outra vez, é falar outra vez o que aquele profeta falou. Mas nós não somos aquele profeta, nem a reencarnação daquele profeta. Mas aquela mensagem está encarnada em nós. A mensagem do profeta está encarnada em nós. Não importa que eles não vejam, porque a noiva, ela é pequena, ela é simples, ela não é intelectual. A noiva é simples. Você chega ao ponto de olhar, dizer, mas é impossível. Para ser a noiva, tem que ser pessoas de alta classe, de nome, de renome. Não, Deus nunca foi assim. Ele tomou o Noé, ele tomou o Moisés, ele tomou gente simples, ele tomou gente de trás do gado. Você vai fazer isso, você vai profetizar. Foi isso que ele fez em toda a época. Jesus veio e diz que o Pai esconde estas coisas, estes mistérios. O mistério de Jesus mesmo, é o mistério de Jesus e o Pai. É escondido dos sábios e entendidos e é revelado aos pequeninos. Agora, o mistério do profeta e da noiva também é escondido dos sábios
e entendidos, mas é revelado aos pequeninos. Estes ouvem, estes compreendem. Tem hora que antes de você ouvir aquilo, você não entende nada. Mas depois que você ouve, você chega a entender tanto que você acha que é só você. Porque você entendeu muito. E acha que é só você. Enquanto aquilo está num corpo. Mas não está num corpo sem a pessoa que naquele corpo tem recebido aquela palavra no tempo que nós vivemos. Eu sei que é bom nós pensarmos no tempo de Moisés, no tempo de Noé, no tempo de Jesus. Já pensou bem, o tempo de Jesus, que maravilha? Mas quem olhou para ele diz dele o quê? Tu és Beelzebul. Que maravilha viver no tempo de Pedro, de Paulo. Mas eles rejeitaram ele e mataram a Pedro, crucificado de cabeça para baixo. E arrastaram Paulo pelas ruas de Jerusalém. Nós falamos deles, mas nos seus dias, eles foram mártires. Nós falamos de Brana, mas no tempo do irmão Brana, não é para ter mártir, é para ter gente revelada, porque nós não estamos vivendo nas eras que revelavam o martírio, como a era do boi. Nós estamos vivendo, no tempo do irmão Brana, era a era da águia, era a era de esvoaçar as alturas e ficar conhecendo, tendo a revelação dos mistérios escondidos, que uma águia vê para frente e vê para trás, sem virar seu corpo. Ela foi feita para isso. E ela está nas maiores alturas e enxerga as mínimas coisas mover aqui embaixo. Porque ela tem uma agucidade profunda nos seus olhos. Assim é o eleito. Você não enxerga aqui. Você enxerga longe. Você enxerga além da cortina do tempo. Como o irmão Brana enxergou. Você enxerga novos céus e nova terra. Como o irmão Brana pregou o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Tudo isso é para mostrar que se tem uma noiva nesse dia final, ela não tem apenas a letra, ela tem a dinâmica da letra. Ela não está dizendo só que profetize, não, ela prega. Ela tem uma mensagem, ela profetiza outra vez. Estou falando em dois sentidos para você ver. No sentido do irmão Brana, ela tem o assim diz o Senhor. No sentido da Bíblia, João profetiza outra vez, certo? Porque através da visão que João teve há 2000 anos atrás, ele sabia que isto aconteceria em realidade. Por quê? Porque ele mesmo ouviu, não pode escrever. Ele mesmo ouviu, escreva. Pregue. Quer dizer, você tem um tempo que ouve e não pode falar. Tem um tempo que ouve e é para falar. E o mesmo Deus que diz para você não falar para ninguém, é o mesmo Deus que diz, profetize a povos, reis, nações e línguas. Amém? Então eu quero que vocês tenham o entendimento aberto nisto para vocês verem a operação de Deus. Agora, nunca é feito sem uma pessoa. Não é o quíntuplo, não é o palpite do pastor, não é o palpite do evangelista, não é o palpite do mestre que vai influenciar. Porque tem o profeta, tem a palavra profética naquele dia. E você não pode dizer do profeta hoje, se irmão Brana, se for hoje irmão Brana, não haverá era da noiva. Porque se tem um profeta, não pode ter dois.
Irmão Branham diz que Deus nunca usou dois homens ao mesmo tempo. Então, se tem irmão Branham, não podia ter a noiva. Por isso ele tem a mensagem que traz a obra-prima. A mensagem do irmão Branham é que traz a noiva. Mas quando chega a noiva, aí ela tem o assim diz o Senhor. Ela é quem vai repetir, não é Branham quem vai fazer. É ela que tem o assim diz o Senhor. É João profetizando outra vez. Esta é a operação de Deus para esse dia. E não é o João de 2000 anos atrás. Como não era o sétimo anjo que João viu há 2000 anos atrás. Ele viu em visão. Aqui com o irmão Branham foi o cumprimento da visão. João viu lá atrás, ele mesmo. Está tão claro aqui. Importa que profetizes outra vez a povos, reis, nações e línguas. Mas se não tivesse a profecia do sétimo anjo, não tem como você expressar, estou profetizando outra vez. Porque outra vez é tomar aquilo que foi profetizado e profetizar novamente. Dar aquilo novamente. Sabe o que é isso? É uma oportunidade que Deus deu para a América do Sul. Porque Ele profetizou na América do Norte. Mas Ele deu a oportunidade para nós comermos o livrinho. E depois profetizarmos outra vez. Nesse dia final. Não existe outro meio de levar esta mensagem. O quíntuplo é exatamente governado por uma só pessoa. O quíntuplo não é governado por 5 pessoas. 5 pessoas se daria problema, daria confusão. Irmão Branham diz, 2 pessoas já dá confusão. Você tem que tomar o profeta, aí sim, o profeta ele tem a sua mensagem, e nós os pastores, nós os evangelistas, nós os mestres, porque sempre a gente vê na Bíblia o apóstolo, o profeta. Você vê Paulo, ele era apóstolo e profeta. Você vê Branham, como que nós vamos colocar um outro apóstolo junto com Branham nos dias dele? Entende? Como vamos colocar? Era Deus operando naquele ministério, como operou em Paulo, ele operou em Branham. Mas as pessoas fazem confusão porque querem. Esse ministério, apóstolo e profeta, encabeça o quíntuplo de Efésios. E nós todos, pastores, evangelistas, pastores e mestres, somos dominados por esta pessoa. E esta pessoa, hoje, é a noiva. Ela tem o assim diz o Senhor. Está sendo profetizado outra vez a mensagem que o profeta pregou. 72, ao nascer do sol. Ali esteve o primeiro mólio que ressuscitou. O primeiro entre todos os profetas, o qual foi o Filho de Deus, o Rei de todos os profetas. Tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas. Porém, tem que vir uma. Aleluia. É ele quem fala. Aleluia. Tem que vir uma. Bom, irmão Branham, mas que é melhor do que a noiva americana? Que é melhor? Mas tem que haver uma. Esta dos dias do irmão Branham faz parte, pois nós não podemos viver sem aquela mensagem. Nós somos o complemento do 7º selo. Nós completamos a vinda do Senhor. Porque o Senhor veio e veio num homem. Era a vinda dele, é numa pessoa. Ele teve que vir num homem, aquele dia e hora, ninguém soube
A Bíblia diz: ninguém sabe, mas nós estamos do lado de cá agora, do lado de cá dos acontecimentos. Aquele dia e hora, ninguém soube. Mas assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, gente, é tão claro, aqueles dias eram os dias do profeta. Filho do homem era Cristo no homem. E não era em qualquer homem, não era Cristo em Grã, não era Cristo em Oral Roberts, era Cristo em Bran. Isto que era o ministério do Filho do Homem. Bran não é o Filho do Homem, mas ele era um Filho do Homem. Ele era o cumprimento da palavra de Deus para a América do Norte. Mas tem que vir uma, aleluia, tem que aparecer uma noiva verdadeira. Porque tem muitas falsas. Mas tem que aparecer uma verdadeira. A verdadeira, ela comeu o livrinho. Comer o livrinho é comer as revelações contidas nos 7 selos. As revelações. E quantas revelações tem nos 7 selos? E a noiva não fica sem comer nenhuma destas revelações. Se você não comer a revelação que a era terminou, você não sabe que o Filho do Homem manifestou. Por quê? Porque o irmão Brana diz, hoje tem se cumprido essa escritura, 108, que o ministério do Filho do Homem vem exatamente nesse espaço de tempo. A noiva, ela conhece, ela come a mensagem. Então ela conhece a mensagem do Filho do Homem. Seria revelado naquele tempo do profeta. Não é hoje, se fosse para ser revelado hoje, teria que ser revelado no outro homem. Não, não é revelado hoje o Filho do Homem. Hoje é a mensagem que o Filho do Homem deixou para nós, assim como a mensagem do Filho do Homem, Jesus Cristo, deu para os apóstolos e eles pregaram. É a mensagem do Filho do Homem, Jesus Cristo, no irmão Brana, revelação dos selos, trovões, novo nome, que ele deixou para podermos prosseguir com esta mensagem. Nós temos este ministério. Nós, digo, a noiva. Temos, porque a noiva não é só eu. Eu sou um dela. Cada pastor faz parte. Cada pastor faz parte deste quíntuplo. Nós temos que ver essas coisas claras. Nenhum pastor tem a interferência do outro pastor. Por quê? Não há necessidade quando tem uma só pessoa. Porque todos falam o que aquela pessoa fala. Todos no tempo de Paulo tinham que falar o que Paulo falava. Todos no tempo de Brana tinham que falar o que Brana falava. Mesmo que eles não entenderam e não falaram. Mas tinha que falar o que Brana falava. Todos nos dias da noiva tem que falar o que a noiva fala. Porque depois do assim diz o Senhor, do 7º anjo, tem o assim diz o Senhor da noiva. Ela tem o assim diz o Senhor. Então ela pode dizer, isto aconteceu, é assim diz o Senhor. Os selos foram revelados, todos, 7 selos, é assim diz o Senhor. Os trovões foram revelados, tendo 7 selos, é assim diz o Senhor. O novo nome Brana está revelado, que é perfeito, perfeição, é assim diz o Senhor. Mas ela tem o assim diz o Senhor. Ela é criticada, mofam dela, escarnece dela, mas ela tem o assim diz o Senhor. Ela tem tanto assim diz o Senhor, se qualquer pessoa que não pertence ao grupo dela, porque é uma noiva, não é duas, é uma noiva, e se pessoas que não pertencem ao grupo dela, e usufruir das bênçãos dela,
já mostra a hipocrisia da pessoa, porque não tem uma mensagem. Tem que usar a mensagem de quem já tem. Nós temos Bíblia para isso, de usar a mensagem do profeta, profetize outra vez. Mas nós ficamos sabendo que a era terminou, Cordeiro saiu do trono, o último eleito, que era o irmão Brana, entrou para revelar os selos. HM faz parte do nome de Deus. Esta é a noiva verdadeira, obra-prima. Como que pode o mundo de hoje tomar a palavra da noiva e ignorar a própria noiva? Tem que aparecer uma noiva verdadeira. Tem que aparecer uma noiva verdadeira que não somente terá a mecânica, a palavra em si, a visão da Bíblia, mas a dinâmica, a revelação daquela visão, o cumprimento daquela visão. Tem que ter uma noiva, ele diz, tem que aparecer. Ela não pode apenas ter a mecânica, ela tem que ter a dinâmica, o cumprimento daquilo, o que põe a máquina a funcionar, o que faz a mensagem funcionar. Como diz Billy Paul, meu pai sabia fazer funcionar esta Bíblia. E o que precisa agora é uma noiva genuína, obra mestra, obra-prima, que saiba fazer funcionar esta mensagem, saiba fazer funcionar este selo. Tem que ter esta noiva. Ela não tem apenas a visão de João, ela tem o cumprimento da visão. É isso que tem que se entender. Mais um pedacinho aqui para mim encerrar. Ao nascer do sol, 202, do meio do parágrafo em diante. Foi ele quem abriu esses selos. Quem? Cristo. Ele é esses selos. Porque toda palavra é Cristo. Então o que foi abertura? E Cristo é os selos que foram abertos. Então, o que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. Tem gente que ainda não conhece a deidade. Os selos trouxe a revelação de Jesus Cristo. Eu e o Pai somos um. Não é uma unicidade de só Jesus. É uma deidade. A deidade é a unidade do Pai, Espírito, no Filho, carne. Aquele corpo não era o corpo do Filho. O Filho era o corpo do Pai. Por isso ele diz, eu e meu Pai somos um. Eu, corpo, e o Pai, Espírito, somos um. Não dois, nem três. Mas precisa ter a revelação dos selos para você ter a deidade. Senão não sabe o que foi a abertura dos selos. Foi a revelação de Jesus Cristo. Agora, essa noiva verdadeira que tinha que vir, ela come esta revelação e explica esta revelação. Tem gente explicando a deidade, duas pessoas. Isso não é deidade, já está na cara que é dualidade. Como que o Pai é um e o Filho é outro, e aí é uma deidade. Isso é dualidade. A deidade é o Pai no Filho. Jesus viveu com o Espírito Santo do Pai. O Espírito Santo é o Pai. A vida de Jesus era o Espírito Santo, era o Pai. Jesus diz, eu não faço nada, ou o Filho não faz nada, sem que primeiro veja o Pai fazer. E aí o Filho faz igualmente. Por quê? Porque o Pai está no Filho. Se a mensagem de uma só pessoa, profética, está no corpo, no quíntuplo,
Todos pregam a mesma coisa. Quando vê sair fora de uma só pessoa, então já estão na confusão. O quíntuplo sem uma só pessoa é confusão. Você tem que entender que para ter o quíntuplo tem que ter uma só pessoa. Entre o quíntuplo que a gente ouve, tinha que ouvir Paulo. Ele podia dizer, ainda que nós mesmos pregar algum outro evangelho, seja anátema. Porque ele sabia, era a mensagem dele, era aquela pregação, não podia ter outra. Assim como nos dias de William Branham, pregar diferente de William Branham diz, Jesus Cristo é Deus. Se ele não foi Deus, ele foi o maior enganador que o mundo já possuiu. William Branham diz, Jesus Cristo é Deus. Você toma a mensagem dos teólogos da mensagem, muitos dizem que Jesus não é Deus, porque eles nunca tiveram a revelação dos selos. Não tendo a revelação dos selos, eles não têm revelação da deidade. Eles não sabem o Pai no Filho. Aí o Filho não podia fazer outra coisa senão aquilo que o Pai queria. Aí eles se preocupam porque Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Irmão Branham tem mostrado isso, que nenhum homem deveria chegar ao púlpito sem esse batismo, porque nem Jesus começou o ministério dele sem o batismo do Espírito Santo. É isso que você vê, o Pai descendo, que é o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, descendo e entrando naquele ser para o ministério. Não que ele não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo, que Deus é Espírito, que enche os céus e a terra. Ele tinha um corpo ali agindo, mas ainda não tinha a unção para o ministério. Ele tinha irmão Branham, que nasceu profeta, mas irmão Branham não tinha unção para revelar os selos, enquanto não chegou 1963. Quando chegou, o Pai desceu. O que é aquilo? Aquela cabeleira branca é o Pai, é o juiz, mas não tem um pai e um filho, é ele mesmo, Jesus Cristo, descendo para poder se materializar. Vocês notaram quando aquele anjo estava descendo e tomando forma? É o que o irmão Branham pergunta, mas as pessoas não têm notado isso. O anjo desceu, tomou forma. Agora, tomou forma em quem? Numa nuvem? Não, tomou forma no homem. É o anjo tomando forma de homem. Muito bem. Olha, eu creio que essas coisas, para nós, que já conhecemos há 20 anos, não tem dificuldade. Mas escuta bem o que o irmão Branham disse. Foi a revelação de Jesus Cristo. Os mesmos 7 anjos representam as 7 igrejas. Tudo foi completo. Tudo foi completo. Não está faltando nada. Só que ele não podia falar. Ele tinha pregado, está nas mensagens. Se você vai pregar aquilo que o irmão Branham não podia dizer a uma pessoa, você vai pregar o que está na mensagem. É o que nós sabemos, que o irmão Branham não podia dizer a uma pessoa, mas pregou para a igreja. E a igreja não entendeu. Por isso, no final, ele diz, vocês não estão entendendo o que tem acontecido aqui esta semana. Foi a revelação de Jesus Cristo. Os mesmos 7 anjos representam as 7 igrejas. Tudo foi completo. Agora, isso aqui é que é difícil. E nós nem o podíamos entender. Irmão Branham coloca no meio. Irmão Branham é humilde. Ele é simples. E nós nem podíamos entender. Ele entendeu depois aquilo ali. Ele entendeu. Eles querem colocar coisas
de que foi um outro homem que mostrou a foto para o irmão Brana. Agora, irmão Brana diz, outro dia no meu escritório, virando a foto. Eu não me interessa se vocês falam que foi Pierre Green que mostrou para o irmão Brana, a menos que o irmão Brana diga que foi. Mas pelo que está escrito, ele diz, estando no meu escritório, virei a foto para a direita e ali estava Jesus. Ele viu, ele entendeu. A mensagem era de julgamento, era o juiz, era a deidade descendo para materializar outra vez no seu profeta. Mas eles não podiam entender. Aí diz, nós nem o podíamos entender. Foram aqueles os que tiraram a fotografia. Não fomos nós. E ali está ele parado, o juiz supremo, mostrando que ele é alfa e ômega, o princípio e o fim. Que tremenda identificação. O poder vivificador fez isso por nós. Mas como vamos entender o poder vivificador se estamos tropeçando em coisinhas? E depois de 20 anos, ouvindo essa realidade, pensa que existe uma outra coisa diferente? Não existe. Esta é a verdade para o tempo que nós vivemos, desde 2000 para cá. Esta é a verdade. Não vamos ser julgados apenas pela mensagem que o irmão Brana pregou nos Estados Unidos até 65, porque ele diz, eu não estarei aqui para julgar a próxima geração. E eu creio no irmão Brana. Ele diz que não vai estar para julgar a próxima geração. Eu vou temar com ele, dizer, não, o senhor vai ter que julgar, porque eu creio que é no senhor. Eu não creio em outra coisa. Ele diz, eu não estarei aqui. Eu não quero nem falar as outras coisas, porque as pessoas pensam que estamos puxando para um homem só, Osmar. Não tem nada do Osmar. É um homem só que está na Bíblia e que está na mensagem. É uma só noiva. Não tem mais do que uma noiva. O poder vivificador nos permite ver sua vida. Gente, irmão Brana está mostrando a coisa no presente. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. Temos que não crer na vinda, porque não tem o poder vivificador, porque os selos não foram revelados para eles, e eles dão até graças a Deus que isso não entrou, diz, aquilo não entrou em mim, dão graças a Deus, e eu dou graças a Deus pela mesma coisa que não entrou neles, entrou em mim, a mesma coisa, não entrou neles, mas isso aqui não pode entrar, se não for na noiva. O noivo só pode entrar na noiva, não pode entrar em outra pessoa. O noivo entra na noiva, isto é, a revelação é a palavra falada, que é o esposo. Vai entrar em quem? Tem que entrar na noiva. Se eu não sou da noiva, eu não tenho revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. Mas se eu sou, então aquilo entrou em mim. Por isso eu sei isso aqui, porque isso entrou. Amém. E ele sussurra, como diz o irmão Brana, ele sussurra a sua noiva. Agora, sussurrar a noiva, pregar pelo rádio, pregar pela internet, já pensou bem? Ele diz, sussurra, teria que ser só para você. Não, um monte de gente escuta, mas não consegue entender o sussurrar. Eles não puderam entender, eles não podem entender. Isto é para a noiva verdadeira, diz o profeta. Não importa o que o mundo pensa a nosso respeito, nós vemos a sua vinda. Irmão Brana diz, o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Ele estava ali na terra, o sétimo anjo. A brecha é 41, o sétimo anjo está. Foi no tempo do irmão Brana, no tempo da sua vinda.
a vinda que foi no Monte Pôr do Sol, não diga a ninguém. Como é bom nosso Deus, passa por cima dos sábios entendidos e revela aos pequeninos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de ouvir sua palavra, de ler, de crer nesta mensagem. Ajuda a sua igreja para que ela possa permanecer fiel a Ti, mostrando como exemplo verdadeiro de que ela é a noiva verdadeira deste último dia, que ela é a obra mestra, a obra-prima, que toma a palavra e crê na palavra. Ajuda, Pai, minha irmã, meu irmão. Eu sei que o eleito não é enganado. Ninguém engana o eleito. O eleito, ele tem revelação. O eleito, ele teve a revelação dos selos. E se ele teve, ele tem aquela mensagem. É o eleito daquele dia. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te dou graças pela oportunidade só de pregar. Se eu for um pregador apenas, é o suficiente. Não preciso de nenhum título, Senhor. Mas simplesmente a oportunidade de expor esta realidade que a gente vê na Bíblia e também na sua mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. 7 anjos desceu na montanha, uma nuvem tamanha ali se formou. Lá estava o apóstolo Paulo, o qual era Saulo quando Deus me chamou. Lá estava também Irineu, o qual não temeu e a mensagem pregou. E também estava William Branham, o homem no qual Deus aqui se encarnou. E estava também William Branham, o homem no qual Deus aqui se encarnou. Bem no pico daquela pirâmide estava o anjo que brilhava mais. E seus olhos eram como chamas, o anjo era Cristo e olhava para nós. Este anjo desceu para a terra, e quando na terra ele aqui pisou, levantou sua mão para o céu e jurou que o tempo já acabou. Levantou sua mão para o céu e jurou que o tempo já acabou. Ele veio cumprir profecia, as quais nos diziam que assim ia ser. Ele fez o que a Bíblia dizia, e o espírito de Elias iria fazer. Já havia aberto os selos, e isto foi quando a era acabou. Os mistérios foram revelados, e foi quando o último eleito entrou. Os mistérios foram revelados, e foi quando o último eleito entrou. E eu creio que isto é verdade, e sinto vontade de crer muito mais. Porque isto não é fantasia, é a mensagem do dia que o anjo nos traz. Eu duvido que o mundo veja, não é para a igreja que agrega milhões, mas para quem foi predestinado, foi um revelado entre as multidões. Mas para quem foi predestinado, foi um revelado entre as multidões.
temos alguns pedidos. O irmão Mário e família agradece a Deus por mais um ano de vida da irmã Rosilda. Oração para a irmã Verilda, que está com dor na coluna. Pastor Gedielso e família conectados em sua casa. Deus abençoe. E todos os demais, tem muita gente conectados que não avisa também, né? A irmã Castolina de Palmas, Tocantins, pede oração por 2 filhos e uma neta que estão dominados pela cachaça. Grande Criador, nós colocamos estas vidas em sua presença. Que a irmã Rosilda tenha muitos anos de vida abençoada por ti. Que a irmã Verilda tenha libertação e essa dor na coluna desapareça. Também que esta família, filhos da irmã Castolina, lá em Palmas, que sejam abençoados. Filhos e a neta que estão dominados pela cachaça, pelo álcool, nós repreendemos este demônio que ataca essas vidas e que elas venham enojar da cachaça e serem libertas pelo poder de Deus. Se tentar tomar, vai passar mal, porque há uma libertação no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Se Deus quiser, sábado e domingo tem mais. Deus abençoe irmão Gilberto e irmã Suzana, que está conosco também. Vamos em paz. Deus abençoe todos vocês por todo o Brasil, Portugal, África. Boa noite.